Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 12, a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus começou a falar por parábolas aos escribas, anciãos e sacerdotes que haviam lhe questionado. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, também sobre a expulsão dos mercadores do templo por Jesus Cristo e também sobre o poder da fé. Agora, no capítulo 12, a palavra de Deus nos fala assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E o senhor da vinha tornou a enviar outro, e a este mataram. E também enviou a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Mas tendo o senhor da vinha ainda o seu filho amado, ele enviou esse filho amado a estes por último, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores tramaram entre si, tramaram matar esse filho amado, porque ele era o herdeiro, para que assim a herança fosse deles. E pegaram ele e o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E aí o Senhor Jesus, ele cita o Salmo 18 no seu versículo 22 e 23. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles Jesus dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Que possamos meditar nessa palavra. Esses homens que ouviram Jesus falar tudo isso, eles eram doutos na palavra do Senhor. Eles tinham muito conhecimento da palavra do Senhor, mas não conheciam o Senhor Jesus. Não sabiam realmente qual a missão do Senhor Jesus naquele momento. Endureceram o seu coração mesmo diante de tantas evidências. Que possamos meditar nessa palavra. Muitos, quando são confrontados pelo Senhor, muitos, quando são constrangidos a se arrepender, saem da presença do Senhor, se afastam, vão embora e assim desperdiçam uma oportunidade de salvação para as suas almas. Esses homens foram questionar o Senhor Jesus acerca da sua autoridade, daquilo que estava fazendo. Isso foi uma afronta ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, com muita misericórdia, ele começa a falar por parábolas a esses homens, para que de alguma forma eles refletissem, eles meditassem naquilo que estavam fazendo. Mas esses homens endureceram seu coração, mesmo diante de tanta misericórdia da parte do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, quando Jesus é questionado acerca de dar ou não o tributo a César, ele responde para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também nos demais versículos nós vemos que os saduceus, que diziam não haver ressurreição, eles se aproximam e perguntam-lhe, dizendo que havia 7 irmãos e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem deixar descendência. E assim aconteceu também com o segundo, com o terceiro e assim com 7 homens. Na ressurreição, esses homens perguntaram ao Senhor Jesus: na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu a eles, dizendo que eles erravam, não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casariam, nem se dariam em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, Jesus citou quando o Senhor falou com Moisés na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, eles erravam muito. Que possamos meditar nessa palavra.
Nos demais versículos, o Senhor Jesus fala acerca do maior mandamento, que é amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não há outro mandamento maior do que estes. Também o Senhor Jesus, quando estava ensinando no templo, ele fala acerca de se guardar dos escribas, que gostavam de andar com vestes compridas, das primeiras cadeiras nas sinagogas, que faziam coisas erradas, que eram hipócritas, que estes receberiam mais grave condenação. Nos demais versículos, para finalizar o capítulo, a palavra de Deus nos fala acerca de uma viúva pobre que foi depositar tudo o que tinha diante do Senhor. Naquele mesmo momento, havia ricos que depositaram somente aquilo que sobrava, que era muito dinheiro, mas era aquilo que sobrava. Mas esta viúva pobre, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E isso nos traz uma lição maravilhosa para nossas vidas. Muitos têm muito tempo para depositar diante do Senhor. Muitos têm muitos recursos para depositar diante do Senhor, mas só depositam aquilo que sobra para o Senhor. Mas existem pessoas assim como essa pobre viúva, que tem pouco, que não tem muita saúde, mas que depositam toda a sua saúde diante do Senhor. Que tem pouco tempo, mas depositam todo o seu tempo livre na presença do Senhor para ser guiado pelo Senhor em cada segundo do seu dia. Que possamos meditar nessa palavra. Que possamos deitar tudo aquilo que nós temos diante do Senhor, todo o nosso sustento, assim como essa pobre viúva, pois o Senhor Jesus está vendo. Medite nessa palavra, guarde no seu coração e tenha uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.